E essa polêmica, hein? Se liga só. Recentemente viralizou a venda de jogadores da base do São Paulo por um valor mínimo, um valor pequeno. Gerou uma avalanche de críticas, né, por parte do torcedor, da mídia no modo geral, né? Enfim, eu vou falar até como me perdoe, com uma certa propriedade, que eu sou cria do São Paulo, né? Fui jogador da base, fui vendido na época por 32 milhões. Então o São Paulo sempre vendeu bem jogadores da base, Lucas, enfim, eu acho que Oscar, Kaká, enfim. Teve vários jogadores jovens sendo vendidos por uma quantia elevada. E recentemente jogadores da base saíram por uma quantia, cara, que dentro do futebol é uma quantia que não vale nada. Como explicar isso pro torcedor são paulino que sempre olhou para a base como uma fonte de renda muito boa para o clube? Eu acho que é uma crítica que é absolutamente condizente com os processos de comparação, né? Quando você olha as vendas que nós fizemos e você vê a venda que outros clubes fizeram, as diferenças são gritantes. Mas a gente tem que fazer uma ampliação desse recorte, né? O São Paulo vendeu o Gabriel Sara por um valor absurdamente alto, com o tornozelo machucado. O São Paulo vendeu o Beraldo por um valor absurdamente alto em termos de mercado. O São Paulo vendeu o Diego Costa por um valor absurdamente alto, considerando que ele nem era titular do time. Zagueiro, né? Sim. Por quê? Porque o mercado ele é muito fruto daquilo que está acontecendo, dos movimentos que são feitos, das leituras que o mercado faz. Tu está fragilizado, então eu vou comprar o teu carro por um valor menor. E tudo. Mas mais do que isso... Mas esses atuavam já no profissional, né? Sim, mas aí entra uma questão que é difícil, eu vou ter muito cuidado com as palavras para não ser mal interpretado. Tá. Né? O que hoje é um processo crítico, talvez daqui a 6, 7 meses, continue sendo um processo crítico mais contundente, em relação até o que eu vou dizer aqui agora, mas pode ser que daqui a 5, 6 anos, alguém diga assim, não é que aquele gaúcho tinha razão? As vendas que nós fizemos, que foram fundamentais para o prosseguimento do processo de futebol de São Paulo, elas têm uma estratégia. Nós antecipamos a subida de alguns jogadores. Nós tornamos precoce o aproveitamento deles porque precisávamos mostrá-los ao mercado. Talvez, e só talvez, se eles tivessem continuado a jogar conosco, nós não pudéssemos vendê-los por este valor. Porque eles, e aqui eu não vou falar nome nenhum porque senão eu vou estar sendo injusto. É só para entender. Eles não estão, naquele momento, futebol, você sabe, você foi um dos grandes atletas do futebol mundial. Cada atleta tem um processo de maturação diferente. Não existe regra para isso. Não existe. Pode acontecer aos 20 anos, pode acontecer aos 17. As pessoas comparam muito com os grandes destaques de venda que foram feitas pelo nosso adversário, porque são jogadores muito diferentes em termos físicos, técnicos, mentais. Porque o processo de captação deles também é diferente. Houve um investimento gigante nesses jogadores. E não está errado, está certo? Nós fazíamos isso em 2013. Né? O que se faz no Palmeiras hoje, nós fazemos em 2013. Pedro Rocha, Luan, Wallace. Essa captação agressiva comprando jogador pré-pronto. No jogador quase pronto. Isso o Grêmio fazia em 2013. Sim. O Cebolinha, Fortaleza, claro, no interior de São Paulo. Então, Denilson, eu estou tendo todo o cuidado para usar as palavras adequadas aqui. Talvez a gente tenha conseguido vender esses jogadores, que aparentemente são jogadores que não atingiram o ápice, por valores de mercado importantes. Claro, se a gente tivesse deixado o Henrique um pouco mais tempo aqui, o Matheus um pouco mais tempo aqui, talvez conseguisse 2, 3, 4 milhões ou 30, 40 milhões. Eu que estou todos os dias lá, junto com o Muricy, com toda a diretoria, que estamos vivendo não o que aparentemente se percebe, comportamento, conduta, como reagiu à renovação contratual, o que passou a fazer, quais as metas... Isso eu não posso, e eu não vou nominar aqui, porque aí eu vou estar expondo as pessoas. Sim. Isso é um elemento de tomada de decisão. Porque mais importante que saber comprar é saber o momento de vender. Principalmente um clube que precisa vender jogadores para se sustentar, como a grande maioria dos clubes brasileiros. Exato. Inclusive o próprio Flamengo e o próprio Palmeiras. É que tem coisas que o diretor também não controla, né? Quando o Moreira, por exemplo, vai para o Porto, na negociação envolvendo o Wendel, e o Wendel não performa como o torcedor esperava, ele pensa assim, caramba, eu perdi um lateral direito promissor,
para contratar um lateral esquerdo que todo mundo elogiou a contratação, porque é um jogador de seleção brasileira na época, e ele não consegue jogar aquilo que se esperava. E o Enzo Dias acaba sendo titular e tal. Então, acho que também tem algo que o diretor não controla no momento da negociação, né? Que é o resultado prático da coisa, né? Um foi embora e o outro não está jogando. Vejam bem, o Beraldo ficou no profissional do São Paulo quase 2 anos sem jogar. Estou exagerando um pouco, 1 ano e pouco. Não é fácil lidar com isso, Denilson. Porque o jogador se frustra. Sim. Né? Ele conversava com o Muricy, conversava com a diretoria, conversava comigo, e a gente dizia, calma, porque tu está elevando os teus níveis físicos, tu está melhorando a tua performance, quando tu tiver oportunidade, tu não sai mais do time. Só que talvez essa mesma amostragem com outro jogador tivesse revelado outro tipo de comportamento, de abandono de treino, de chegar tarde, e isso a gente não pode divulgar, Sim. A gente tem que administrar, de tal forma que o mercado não perceba isso. Entende? Então, por que o Beraldo foi uma grande venda para um zagueiro brasileiro jovem? Porque ele também se valorizou, ele se conduziu bem profissionalmente, né? Então, assim, agora, pode ter havido erro? Claro que pode ter havido erro, né? Mas é um erro muito premido pela necessidade de manutenção de um projeto de 35 atletas, 36 atletas. Né? E tem um relacionamento aí também, você fala do comportamento do atleta, né? De que forma que ele vai reagir com uma... como é que ele vai entender esse processo, né? Calma que você está sendo, né, preparado para tal momento, né? Porque às vezes o jogador acaba entendendo, mas aí ele bate na casa dele ou ele bate no escritório do empresário e o empresário fala, não, o Rui mentiu para você, pô. Você já está pronto, pô. Você tem que voltar lá amanhã e chamar o Rui, chamar o Crespo, chamar o Muricy, botar o dedo na cara e falar, não, eu tô pronto. Então também tem... Eu tenho que ser titular, também tem esse processo, né? Não, e tem outro processo que eu acho que esse é mais difícil. O cara vai lá com o pai e com a mãe, invade o escritório do presidente do clube, do diretor, do executivo, do coordenador, começa a chorar e diz assim, cara, é a chance da minha vida. Os caras vão pagar 100 vezes o que eu ganho aqui. E aí tu vai fazer o quê? Tu vai dizer não, tu não vai vender e tu vai pagar 50 vezes o que ele ganha e ele não vira. Aí o que será dito pelo torcedor? Né? Então, assim, não é uma ciência exata, é muito difícil, mas eu acho que essas vendas, acredito que essas vendas elas têm um componente que talvez o futuro nos ajude ou termine de decretar. Eu acho que, por exemplo, o William foi uma venda muito difícil de fazer, porque o William já estava num processo de dar aquela virada, a gente percebia, mas eu penso que os valores que nós conseguimos são valores de mercado para o mercado português, e a gente acionou todos os mercados possíveis, os mercados que compram por valores muito altos foram acionados. Não é porque a gente, vamos vender primeiro para esse aqui. A negociação com o Porto durou quase 3 meses. Né? E nós temos um percentual que daqui a pouco, se ele for vendido para um Manchester United, para um City, esse percentual nos garante uma recuperação de eventual perdas que tivemos se ele chegasse a ser o jogador que a gente imagina.